Quando você pensa num macaco, você imagina um bicho engraçadinho, fofinho, certo? Errado. Pelo menos não aqui nesse filme, porque esse chimpanzé raivoso seria o pet perfeito pro Jason, pro Michael Myers e por aí vai. Quer saber mais? Então pega essa carona comigo. Começando mais um drive-in, esse quadro onde eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Dirijo e falo de filme. E o filme de hoje é O Primata. Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Você fala lá de macaco e não lembrar do Sérgio Malandro, é meio que automático. O filme mostra esse chimpanzé doméstico que ele contrai raiva, no melhor estilo Cujo, e vai atacar os amiguinhos, a família, essas coisas. É tipo um slasher, onde o assassino é o chimpanzé. Quando eu vi a ideia do filme, eu já não quis nem ver muito trailer, coisas desse tipo, porque eu fiquei genuinamente interessado. Eu fiquei curioso sobre isso, achei uma ideia bem diferente. Agora a questão que ficou é, será que essa ideia seria bem executada, sim ou não? E a resposta, já adianto aqui, é mais ou menos. O Primata, para mim, é a definição do que é um filme medíocre. Ele não é ruim a ponto que te ofende, nem nada do tipo, mas ele também podia ter sido muito mais legal com essa mesma ideia, entendeu? Os caras, sei lá, acho que deram bobeira. Pelo que eu sei superficialmente, porque eu não dei uma super pesquisada, tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos de um chimpanzé que atacou as pessoas, né? Eu não lembro se o chimpanzé tinha algum envolvimento com show business, ou se essa memória é por causa do Não Olhe, que tem esse lance aí do macaco, que é baseado no mesmo caso, só que visões diferentes, né? Todas, como são baseadas, não é que tem que ter aquela fidelidade, aquela veracidade com o que aconteceu. São inspirados em casos de chimpanzés que perderam o controle e atacaram pessoas. E nesse daqui tem uma vibe estilo Cujo, que se você não conhece, é um filme baseado numa obra do Stephen King, que é um São Bernardo, né? Aquele cachorro fofinho, bonitinho, Beethoven, tá ligado? Que pega a raiva e começa a atacar todo mundo e vira o verdadeiro capeta. Que, diga-se de passagem, é 1000 vezes melhor do que o Primata, não tem nem comparação, assim, são dois mundos diferentes. Enfim, esse aqui não tem muito o que falar sem spoilers e, tipo, pode ver a parte com spoiler, mesmo se você tiver na intenção de assistir o Primata, porque não vai mudar muito a tua experiência. Não vou dar tantos detalhes e nem tem muito o que falar desse filme, porque ele é relativamente curto e os acontecimentos demoram um pouquinho, assim, um cadinho pra acontecer. O filme começa com um acontecimento e aí você fala, eita, aí ele volta no tempo para contar como chegou naquilo. Então tem uma morte logo nos primeiros 5 minutos de filme, depois tem 25 minutos, mais ou menos, de apresentação dos personagens que vão ser as vítimas do mamaco, e aí depois começa a matança realmente. Mas antes de eu falar a nota, se você gosta do drive-in, eu tenho uma novidade para você. Eu também gosto, olha que legal. Já concordamos nisso. Então dá um likezinho para dar uma moral, por favor. Quebra essa pra nós. Enfim, o Primata, pra mim, o principal ponto dele, de crítica que eu tenho, é que ele não decidiu se ele era um filme sério ou não. Às vezes parecia que ele queria ser mais sério, às vezes parecia que ele queria ser zoeiro, e a discrepância de tons, tipo, me incomodou, assim, um pouco. Vou falar um pouco mais agora na parte com spoiler, mas é um filme ali mediano, no máximo da palavra, então é nota 5. Se você não tiver nada pra assistir, não tiver nada, assim, você, vou assistir tal coisa hoje, tô a fim de assistir uma série, tô a fim de assistir um filme e tal, não coloque o Primata na frente de nenhum desses seus interesses. Mas se você não tiver nada para assistir, tiver ali sem pretensão de ter uma viagem intelectual enquanto vê um filme apreciando uma parada da sétima arte, não é essa a brisa. Começando agora a parte com spoilers, o lance é assim, a primeira morte que eu falei, o cara chega na gaiola, você já vê que o bicho tá estranho, e é uma morte bem brutal, assim, bem marcante, uma maquiagem que me lembrou um pouco, assim, o Terrifier, tá ligado? Os caras usaram, aparentemente, assim, pelo menos pra mim, um efeito prático da hora. Esse é um spoilerzão que eu não queria dar tanto, mas é um gráfico, assim, muito legal, e é nos primeiros 5 minutos de filme, né? Então, aí o filme joga aquele, sei lá quantas horas antes, acho que é 36 horas antes, um negócio assim, pra mostrar como que chegou nesses finalmente. Isso a gente vai conhecer quem? Os jovens do filme. São amigas que vão passar, tipo, um feriado, um negócio assim, no verão, passar um período juntas, foda-se. E aí, tipo, dessas amigas, a Final Girl, ela é dona do macaco, né? Só que a gente ainda não conheceu ele nessa parte da história. E a amiga dela trouxe essa outra que ela não curte tanto assim, essa
mina, mas foda-se esses adolescentes, foda-se. Adolescentes não, né? São tipo jovens adultos, estão fazendo faculdade, assim, e tal, nesse naipe. E aí o irmão dessa amiga dela, que era muito amiga, vai buscar eles lá no aeroporto. Tem uma cena que, quando mostra, é muito bosta, que mostra eles conhecendo 2 caras no avião e pegando contato. E na hora que acontece isso, eu falei, quer ver que esses caras é só pra ter mais 2 kills pro macaco farmar? E dito e feito, é só pra isso, é bem previsível mesmo. Esse começo do filme é só apresentando os jovens pra você saber quem é quem. Ela é afim do outro, mas o outro fica com a piranha que chegou depois, e blá 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 blá. Não importa, porque vai morrer todo mundo, vai sobrar só a principal. Então não importa. Como isso é muito óbvio, você já tipo não tem apego nenhum com esses personagens, porque eles são todos assim, bem superficiais. Os que têm mais camadas são justamente a família que é dona do chimpanzé, que o pai tem deficiência auditiva, então eles se comunicam por linguagem de sinais. A irmã dela, assim, é um pouco meio que braba com ela, porque ela, tipo, saiu de casa. Coisas desse tipo, elementos, assim, padrões, assim, que a gente já viu em vários filmes. Mas esse núcleo deles é minimamente interessante. O pai, ele é tipo um escritor, que ele tem que viajar a trabalho. A irmã tem isso de estar meio puta com ela, mas elas quer curtir um momento juntas, já que a amiga trouxe a outra chata, ela quer dar uma atenção pra irmã dela também, pipipi, popopó. Aí o cara vê que o macaco, né, o pai da família vê que o macaco foi mordido antes de viajar e tranca a jaula, tá ligado? Fala, mano, por via das dúvidas, deixei trancado lá, dá pra dar comida, dá pra dar tudo. Só que aí, o cara que morreu na primeira cena do filme é o veterinário que ele mandou ir lá dar um confere. Então o veterinário vai lá, vapo, só que ele deixa a gaiola aberta, aí o macaco sai fora. Nisso que o macaco sai, ele não demora pra se rebelar, tá ligado? Pra mostrar que tá agressivo. E esse começo é bem interessante. Tem um detalhe que o macaco, muitas vezes, é um ator vestido de chimpanzé. E em uma cena ou outra, dá pra você reparar que é uma pessoa. Mas isso não incomoda, pelo menos não me incomodou. Mas se você se incomodar com isso, você vai achar o filme todo chato. Você vai ficar caçando defeito no filme todo, então já falo, nem assiste. Nisso entra naquele tópico que eu falei um pouco na parte sem spoilers, que o filme não se decide se ele quer ser levado a sério ou não, porque essa primeira morte é bem da hora, tal, tem esse peso gráfico, né, porque é muito visceral mesmo, assim, e aí você fica assim, mano, o que ele vai fazer a seguir? Se a primeira kill que eu vi do macaco já foi isso, o que vem por aí? E aí que tá, não tem nenhuma morte que vem depois que eu acho que seja tão legal quanto essa, tá ligado? A maioria das outras eu achei muito boba, mas enfim, o macaco se rebela, mostra as garrinhas de fora, morde a dona, que só que sem ser a Final Girl, né, morde a irmã dela, coisa que ele nunca tinha feito na vida, porque ele tá com raiva e tal. E aí o macaco lá, que é Ben, o nome dele, se pá, Ben, tomara que esteja certo, mas não importa também. E aí ele tem medo de entrar na água. Então todos esses jovens que a gente sabe que vão morrer durante essa 1 hora que tem de filme ainda pela frente, pulam dentro da piscina e ficam lá encurralados para fugir do macaco. E o macaco rondando eles. Nisso o macaco vai pra beira da piscina, né? Aquelas piscinas borda infinita, sei lá se é o caso dessa, mas ela fica bem num precipício, assim, a ponta dela. E o macaco tá ali em cima do lado do precipício. Aí o cara fala, mano, é a nossa chance. Eu vou empurrar o macaco. E aí ele empurra, rola aquele momento clássico, mas manjadaço, que o macaco cai, mas você sabe que ele não caiu. Ele só não tá no seu campo de visão. E aí o cara dá aquela olhadinha pra frente, o macaco puxa ele e joga ele do precipício. Enfim, nisso o macaco continua cercando as meninas que sobraram na piscina, vai uma por uma fazendo uma tentativa de sair, fazer alguma coisa, vai acabar morrendo todo mundo. No decorrer da história vai chegar ainda os caras que elas conheceram lá no avião só pra ser mais kill pro macaco farmar. Ele pega a raiva, certo? É raiva que ele contrai. Só que ao invés dele ficar tipo louco, alucinado, num frenesi, ele fica frio e calculista. Parece a porra de um Peaky Blinder, o macaco, mano. Ele tipo fica sendo assim, do mal mesmo, calculando que as pessoas vão passar ali. Aí ele fica em cima de um pedestal, esperando a pessoa passar pra surpreender. Aí ele tem um brinquedinho lá que tipo era algumas frases prontas para ele se comunicar, né? Porque ele era um macaco inteligente já. E aí ele começa a brincar, tipo, apertando o nome da menina. Fulana, vou te matar. Fulana, cruel. Cruel. Lucy. Cruel. Lucy. Cruel. Nossa, mano, que bosta isso, mano. Que ódio que eu fiquei. Pô, o macaco, ele, tipo, sei lá, pra ele ser assim, ele tinha que só ser do mal, né?
Ele tá sendo sádico enquanto mata as vítimas. Só que ele tá com raiva, ele tinha que estar, sei lá, louco. Nisso, o pai dela, que tava viajando, recebe uma ligação dos caras falando que é raiva mesmo, que o macaco contraiu. Aí ele fica preocupado, não consegue falar com a filha dele no celular, né? Porque, assim como em 99,9% dos filmes de terror, eles têm que matar o problema do celular rápido. Então o celular tava tudo carregando e eles estão tudo na piscina. Aí o pai volta pra casa e aí tem pra mim a melhor parte desse filme, porque, como eu falei, ele fica dividido entre se levar e não se levar a sério. Isso, pra mim, foi um ponto muito negativo. Tem partes que o macaco é, tipo assim, muito do mal mesmo, que você vê o bagulho, e tem partes, que nem o final, que ficam cômicas. Só que, como o cara não tinha se decidido se era brincadeira ou não era, se ele tava no modo zoeiro ou não, fica engraçado, porque parece que o cara tentou fazer uma cena séria do humano versus macaco trocando soco na porradaria franca. Cê é louco. O pai dela volta de viagem correndo, desesperado, e quando ele tromba o chimpanzé, ele sai no soco. E é muito engraçado, eu dei muita risada. Só que não parece que o cara quis que fosse engraçado, sei lá, é estranho. Acaba morrendo todo mundo, menos a família que era dona do macaco. Todo mundo ali se salva. E aí o macaco ainda tem um momento que eu lembrei na hora de pânico, que eles falam, mano, quando acaba de matar o assassino, tem aquele momento de silêncio, não sei o quê, e o assassino volta para um último susto. Mano, foi igual. Eles matam o macaco levanta, só para jogar o macaco de novo e matar de vez, e aí ele ser empalado, perfurado numa estaca de... Mano, ai... Eu consegui me divertir com esse filme minimamente, mas isso pra mim do filme não ter decidido qual tom ele queria ter, pelo menos na minha interpretação, né? Às vezes eu tô falando merda e o filme é uma zoeirona super, não sei. Mas pra mim não soou assim, pra mim pareceu que eles tentaram ser um filme sério e caíram no trash sem querer. Tentaram ser um cujo, mas sei lá, a porrada com o macaco é muito boa. Se você depois desse vídeo não quer assistir o filme inteiro, tenta procurar a cena da porrada com o macaco. É muito engraçado, nossa, é muito tosca. Mas enfim, dá pra ver o cara fantasiado de macaco, dá pra se divertir, mas como eu falei, não coloque como prioridade na sua vida assistir o Primata. Coloca o Primata para assistir quando você não tiver nada mais para ver, nenhuma ideia assim mesmo. Olha, vou assistir aqui para passar o tempo, vou assistir até pegar no sono. Mas incrivelmente esse filme não dá sono. A única parte que dá sono é esse desenvolvimento dos jovens adultos aí que vão ser as vítimas do mamaco, né? Porque, olha, esquece. Mas é isso, nota 5, merecido, ele merece. Ele merece, o Primata merece o selo mediocridade máxima. É o filme medíocre. As pessoas pensam que medíocre é sempre ruim. Não é ruim, é médio, é mediano. Não é nem bom nem ruim. Sei lá o que eu tô falando. Que viagem é essa, meu irmão? Mas e você? Você já assistiu o Primata? Tá com vontade ou esse vídeo matou todas as suas vontades? Comenta aí pra eu saber. Fechou? Até a próxima.